Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o 5, depois o versículo 10, e aí prossegue com o versículo 12 a 14. Vocês veem a preocupação dos discípulos. Eles estavam preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Claro, o maior no reino dos céus é o próprio Deus. Deus é tudo, Deus é Senhor. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por meio dele. O reino dos céus, Deus é o maior. Claro, agora se for colocar no nível nosso, aí nós vamos vendo que existe toda uma hierarquia, vem os anjos, depois dos anjos vem as pessoas, né? As almas que estão lá. Acima dos anjos e abaixo de Deus está Nossa Senhora. Mas é interessante que Jesus ele não dá a resposta assim clara para eles. Jesus já vai dizendo que quem é maior no reino dos céus é a criança. Ele está dizendo, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então ele está dizendo assim, para entrar no reino dos céus, não importa quem vai ser o maior ou vai ser o menor. Mas se vocês não tiverem um coração como de criança, se vocês não se converterem como a criança, não entrareis no reino dos céus. É preciso ter um coração puro, um coração santo. É preciso ter um coração livre das contaminações deste mundo. É preciso ter um coração humilde, simples. E assim são as crianças. Então é preciso que haja conversão, que haja mudança de vida. Porque se nós vamos crescendo e vamos nos deixando levar por tudo que esse mundo que se opõe a Deus, e nós vamos entrando nessa onda, nós não vamos entrar no reino dos céus para ver, ou melhor,
para se poder entrar, tem que haver conversão, tem que haver mudança de vida. É bonito que no final do evangelho de hoje, Jesus diz assim, que o Pai do céu, o Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus para morrer, para dar a vida pela nossa salvação, para nos redimir, para nos reconciliar, e assim as portas do céu se abrem. E aí ele faz essa outra comparação maravilhosa. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ir a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Deu para entender, meus irmãos? Um homem está com 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa as outras e ele vai em busca daquela que se perdeu. Porque ele não quer somente as 99, ele quer as 100. Uma ovelha é muito importante, é tão importante como as 99. Ele não quer perder uma sequer. Claro, Jesus está contando uma parábola aqui, uma metáfora, para dizer o seguinte: Deus nos criou. Ele me criou, ele criou você. E Deus não quer que eu me perca e nem você. E se tivesse uma quantidade de bilhões e bilhões de pessoas e uma se perdesse, ele iria em busca desta, da mesma forma que fosse o contrário. Se ele tivesse uma ali que estivesse com ele, e as 99 perdidas, ele iria em busca das 99, porque ele não iria querer ficar só com uma. Mas aqui ele fala até o contrário, são 99 que estão boas, que está com ele, que está seguindo, e ele vai em busca de uma que se perdeu. Você está vendo a importância que você e eu temos diante de Deus? Nós somos importantíssimos. Para Deus, meus irmãos, é lamentável, é uma dor no coração quando Deus vê uma alma se perdendo e indo para o inferno. Mas você não está dizendo que... Você poderia dizer assim para mim, mas Padre José Augusto, mas o senhor está falando que Deus ele é capaz de ir em busca de uma que se perdeu, ele vai deixar as 99 lá, ele vai em busca daquela que se perdeu e ele vai fazer de tudo para encontrá-la. Então, se Deus tem tanto amor pelas ovelhas, pelos seus filhos, e ele é capaz de fazer tudo isso como ele fez e faz, como é então que depois haverá condenação? Aí está, meus irmãos, a liberdade. Essa é a questão. Deus vai em busca da sua ovelha perdida, ele vai em busca da pessoa que está perdida. E ele fará o convite, venha comigo. Mas se a pessoa disser que não vai, Deus respeita o homem. Ele respeita a liberdade do homem. Deus respeita a resposta do homem. Embora ele
fique muito triste, mas ele vai respeitar se a pessoa disser: eu não quero ir convosco. Eis que estou à porta e bato. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei convosco. Se abrirdes. Se não abrirdes, Deus não vai forçar. Deus não força ninguém. Por isso, a necessidade daqueles que têm o coração endurecido e que não querem saber de Deus, a necessidade deles ouvirem a palavra, ouvirem a boa nova, para que eles possam se converter e se voltar para Deus, deixando os vícios e procurando viver as virtudes e amando a Deus de todo o coração. Aí se salvará. Estou entendendo, meus irmãos? A necessidade de se proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde as pessoas não querem saber de Deus. Repito, que dor no coração de Deus quando ele vê essa obra de arte, porque nós somos uma grande obra de arte, porque nós somos frutos da criação de Deus, quando ele vê um dos seus filhos, ou milhares de seus filhos, se perdendo, porque não quiseram, tiveram toda a oportunidade. Então é preciso se converter, é preciso mudar de vida, mais do que nunca, meus irmãos. Os tempos de hoje é tempo de pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Os tempos são necessários. Nós, sacerdotes, os bispos, os diáconos, os missionários, os religiosos, as religiosas, enfim, todo o povo de Deus, aonde houver alguém que está se perdendo, nós devemos anunciar o Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos, pecar por omissão, pecar por medo. É preciso falar. É preciso que os filhos de Deus tenham esse coração puro, humilde como o de uma criança, para que se possa se voltar para Deus e se salvar. Não podemos ficar de mãos atadas, de braços cruzados. É preciso anunciar o Evangelho da salvação. Porque o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meu Pai não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. E esses rumores que nós vamos ouvindo por aí e que causa dor no coração de Deus, que não podemos fazer proselitismo aqui e acolá, que não podemos falar que cada um devemos respeitar a religião de cada um. Sim, nós devemos respeitar a religião de cada um. Ninguém vai obrigar o outro a seguir nosso Senhor. Ninguém vai obrigar o outro a se converter. Mas peca-se por omissão quem diante do outro, que ainda não encontrou Jesus Cristo, não falar da boa nova. Peca-se por omissão, e isso é um pecado muito grave. A maior caridade que nós podemos ter para com o outro é anunciar Jesus, é falar da salvação que vem por meio de Jesus. Essa é a maior caridade que podemos ter. Agora dizer que cada um pode ficar na sua religião, que está tudo bem, está tudo maravilhoso e que toda religião leva para o céu. Não, não é bem por aí não. Senão Jesus não iria dizer ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Senão Paulo não iria para Roma para converter os romanos
E embora indo para lá, estava indo também para morrer, dando a vida por eles, pela salvação deles, e assim Pedro também. Lembremos daquela história que fala-se da tradição, dentro da tradição, que Pedro, quando estava em Roma, e sabendo das atrocidades do imperador, que o imperador estava perseguindo e matando os cristãos, Pedro achou melhor retornar para Jerusalém. E quando ele estava retornando, ele encontrou Jesus. Jesus indo para Roma. E ele disse: para onde vais? Quo vadis? Em latim. Jesus disse: eu estou indo, Pedro, para Roma, uma vez que você está voltando, eu estou indo para lá, para morrer pela salvação de todos. E aí Pedro compreendeu e retornou, e aí continuou pregando, passando pelas perseguições, até que ele foi preso, crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor havia morrido. Mas ele voltou para pregar. Ele voltou para pregar. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se não houver conversão, não se entra no reino dos céus, meus irmãos. Vou repetir: se não houver conversão, não entrareis no reino dos céus. É preciso haver conversão, mudança de vida. É preciso mudar para o Senhor, se voltar para o Senhor. É preciso adorar o Senhor. É preciso seguir o caminho, o verdadeiro caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade que é Jesus e a verdadeira vida que é Ele. É preciso mudança, porque o Pai do céu não quer que ninguém se perca. Eu pergunto para você, na sua vida cotidiana, quantas pessoas você já levou para Deus? Quantas pessoas que disseram assim para você: eu mudei de vida graças a você? Você que é pai e mãe, você tem se empenhado na evangelização dos seus próprios filhos? Essa promessa que vocês fizeram no dia do seu matrimônio, estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Eis aí, pai e mãe, quem vocês precisam primeiramente evangelizar, levar Jesus, os seus filhos. Levem os seus filhos para a pia batismal, aqueles que ainda não foram batizados. Ensine os seus filhos a rezar. Leve-os à igreja. Ensine, mostre para eles quem é o sacerdote. Mostre para eles a Eucaristia. Explique para eles o momento da consagração. Fale para os seus filhos sobre a vida eterna, sobre o céu. Fale para eles também que aqueles que não quiserem servir a Deus serão condenados porque não quiseram saber de Deus. Ensine, mostre para ele o grande amor de Deus. Nesses tempos difíceis é preciso evangelizar, porque se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. E o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Nos voltemos, meus irmãos, para Nossa Senhora. Que Jesus, quando estava aos pés da cruz, confiou ela como nossa mãe. E toda mãe
cuida bem dos seus filhos. E peçamos a ela que nós não morramos em pecado mortal, que nós morramos em estado de graça. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós nos prepararmos para participarmos do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja também celebra, além do dia do Senhor, nós celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, que havia sido preparado para ajudar as pessoas a estarem preparadas para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali no Rio Jordão, batizando as pessoas. As pessoas eram tocadas diante do que João Batista falava a respeito da vinda do Messias. E de repente, João Batista viu ali no meio do povo aquela pessoa, aquele homem que vinha ao encontro dele. E aí, essa pessoa, claro, era Jesus. E Jesus pede para ser batizado. Aí João Batista disse: não sou eu que tenho que batizar o Senhor. É o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus disse para João Batista: é preciso que se cumpra a justiça. Ou seja, é preciso que se cumpra tudo o que no Antigo Testamento se falava sobre a minha pessoa. Então João Batista, na sua humildade, ele batiza Jesus, e aí acontece esse fato que eu acabei de proclamar, e todos nós sacerdotes proclamaremos hoje na Santa Missa. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, do versículo 15 a 16, e depois do versículo 21 até o 22. O céu se abre. A primeira coisa, meus irmãos, que acontece ali no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, é que o céu se abre. Depois que o céu se abre, uma voz se faz ouvir, mas antes
o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Isso deve ficar bem claro, o Espírito Santo não é uma pomba, ele veio em forma de pomba. E aí se ouve uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Aqui, na verdade, meus irmãos, acontece o mistério da Santíssima Trindade. O Pai que fala, o Espírito Santo que vem sobre a pessoa de Jesus. As três pessoas estão ali agora: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E neste momento a voz que vem apresenta, aquela voz que se faz ouvir, ela apresenta a pessoa de Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Deus agora apresenta Jesus. Ali, a partir daquele momento, Deus é apresentado, é manifestado através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que depois João Batista, ele testemunha dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Eu testemunho isso para dizer: essa pessoa que está aí não é falsa não, ela é verdadeira, ela é Deus que veio no meio de nós. Mas interessante, o batismo de João Batista era um batismo apenas de purificação. E João Batista, ele vai dizer: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse Espírito Santo que vem sobre cada um de nós para que sejamos purificados dos nossos pecados, para que nós nos tornemos filho de Deus, filho da igreja, para que nós possamos, através desse batismo, sermos herdeiros do reino dos céus, porque lá com Adão e Eva nós perdemos a nossa convivência com Deus. Com o batismo agora nós nos tornamos, sim, herdeiros, filhos adotivos de Deus. E podemos participar agora da vivência divina. Quando nós passamos desta vida para outra, nós passamos a viver esta vida divina. Com o batismo, nós entramos no céu, meus irmãos. Sem o batismo, ninguém vai para o céu, não. Por isso a importância de sermos batizados, e a Igreja Católica viu a necessidade do batismo acontecer justamente após o nosso nascimento. Após o nascimento para esta vida, os pais já deveriam levar os seus filhos para serem batizados e no batismo receberem esse grande presente, que é receber Deus na vida. A Santíssima Trindade passa a habitar na vida da pessoa que é batizada, e aí ela vem e recebe as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, tudo aquilo que eu acabei de dizer. Então nós católicos já damos isso para os nossos filhos ainda criança. E aí tem os padrinhos junto com os pais, claro, primeiro os pais, né? Os pais junto com os padrinhos que irão ajudar essa criança no processo da fé dela, no crescimento espiritual dela, até o dia em que ela for chamada. Os grandes santos
nos dizem que naquele momento em que Jesus ele é batizado, ele toca naquela água, o seu corpo santo toca nas águas do Jordão para santificar todas as águas existentes no mundo para o batismo de todos aqueles que iriam receber depois. Que coisa linda, meus irmãos. O corpo santo de nosso Senhor, aquele corpo sem pecado que será oferecido em sacrifício por todos nós, ele toca na água, santificando as águas. Que coisa linda! E ali, diante deste fato maravilhoso, o Pai, ele apresenta, e eu quero frisar isso mais uma vez, o Pai fala para João Batista e para aquela multidão que estava ali: ele é o filho querido, ele é o meu filho querido, ele é o servo sofredor. Na primeira leitura nós ouvimos justamente isso, depois vocês peguem também para meditar. Isaías 42, do versículo 1 até o 4 e depois do versículo 6 até o 7. Assim fala o Senhor: eis o meu servo. A palavra servo aqui quer dizer: eis aquele que vai sofrer. Eis o meu servo. Nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Lembremos agora o batismo, o que aconteceu ali no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. É ele que vai julgar todos os povos. Um julgamento que vai acontecer com a sua morte. E o martelo, quando bate, o martelo bate dizendo assim: todos agora são justificados pela morte do meu filho. Já não há mais condenação para aqueles que creem em meu filho Jesus. Já não há mais condenação. Ele julgará, ele promoverá as nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seu ensinamento. Aqui já começa a falar do sofrimento de Jesus, já fala que ele vai anunciar a boa nova de salvação. Lembremos que quando Jesus ele começa o seu ministério, a sua vida pública, ele já começa dizendo: é chegada a plenitude dos tempos, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele chama as pessoas a ouvir e através do ensinamento dele, as pessoas são chamadas à conversão, à mudança de vida, e essa mudança de vida que consiste em abandonar os deuses pagãos, abandonar a vida pagã e se voltar para ele numa vida santa. Eu, o Senhor, continua aqui Isaías dizendo: eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere o que vive nas trevas. Vocês se lembram que nesses dias nós vimos justamente Jesus entrando na sinagoga de Cafarnaum,
e lendo aquela passagem de Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, tirar do cárcere os que estavam presos e assim por diante. Aqui em Isaías 42 fala também disso. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então aquele que o Pai está apresentando agora, este é meu filho bem amado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio trazer redenção e salvação para nós. Ele veio nos tirar das mãos de Satanás, meus irmãos, que nos dominava. Lá na primeira carta de São João, ele vai dizer que o mundo jaz sob o poder do maligno. Agora Jesus veio nos tirar dessa submissão que nós estávamos a Satanás. Lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra ali na sinagoga, o demônio que tinha possuído um corpo ali de uma pessoa, quando ele viu Jesus, ele diz: o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o santo, tu és o filho de Deus, o que é que você veio fazer aqui? Como se dissesse, tudo aqui é meu, agora você vem atrapalhar? Imagina só. E realmente Jesus veio para atrapalhar, para destruir as obras dele. No batismo do Senhor, o Pai está apresentando: esta é a pessoa. Ele é o Cordeiro que tira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus apresenta o seu Filho Jesus, ele está dizendo: é ele que é o Cordeiro, é ele que vai ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção, é ele que vai tirar o pecado do mundo, é ele que vai destruir as obras de Satanás, é ele que vai nos tornar santos, é ele que vai apagar os pecados de toda a humanidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando nós comemoramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Messias esperado, que os profetas falavam, ele é o ungido de Deus. Que coisa maravilhosa nós estamos comemorando no dia de hoje. É o início da vida pública de Jesus. Até então, Jesus estava numa vida escondida. Ali é o filho de José, é o filho de Maria, assim que ele era conhecido. Mas no momento em que ele é batizado, agora começa a apresentação dele. Agora as pessoas se admiram. Aquele homem não é simplesmente aquele filho de Maria, como se dissesse, ele é igual a todo mundo. Sim, ele é o filho de Maria. E Maria não é qualquer uma. É imaculada. É aquela que é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela é a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é aquela que é assunta ao céu. Mas aquele povo não tinha capacidade de entender isso. Nós, graças a Deus, nós católicos já entendemos tudo isso. Mas ele é o Filho de Deus, o ungido, o que tira o pecado do mundo. E ali Jesus agora é apresentado. A grande manifestação que se dá é justamente agora. Lembremos que no nascimento de Jesus, os anjos apresentaram: vão lá, alegrai-vos, não temam mais. Lá em Belém nasceu o Filho de Deus e tal. E eles vão, mas agora é o Pai que apresenta o Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro, falando de Jesus, está na segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 até o 38. Estava Pedro ali na casa de um pagão chamado Cornélio.
E agora Pedro toma consciência de que Jesus, ele não veio somente para os judeus, ele veio para todos. Aí ele diz assim: Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas, isso aconteceu, isso lá no passado, e aí vamos entender quando Deus chama Abraão, para através de Abraão formar essa grande nação, através de Abraão. Então é isso que ele está dizendo. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, essa pessoa de Jesus, ele passou o bem e expulsando o demônio da vida das pessoas. Ele é o que está sendo agora batizado por João Batista. Por isso que João Batista tremeu diante do pedido de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, ele só batizou para mostrar a necessidade do batismo para todos nós e para que as águas do Rio Jordão e todas as águas, como eu falei, fossem santificadas. Hoje, participando da Santa Missa e vendo o batismo de Jesus, é o dia de nós também fazermos a renovação do nosso batismo. Relembrar o nosso batismo, o quanto que Deus fez por nós quando nós fomos batizados. Aí lembremos do Padre que fez o nosso batismo, lembremos dos nossos pais, dos nossos padrinhos, da igreja onde nós fomos batizados, aquelas pessoas que foram batizadas ali em situações de morte, aquela criança que estava no hospital e que os médicos já tinham até declarado que não ia ter jeito, e ali os pais já fizeram o batismo. Agradeça ao seu pai, à sua mãe, por eles terem batizado você, e você viu que depois do batismo, claro que você não viu, mas depois que seus pais contaram, tudo se reverteu, a saúde voltou, os médicos ficaram até admirados. Quantos médicos, enfermeiros até que se converteram diante de um batismo de uma criança? Aqui eu quero agradecer também aqueles médicos, enfermeiros, católicos, que diante de uma situação dessa, eles batizam aquela criança. Quantos médicos, quantos enfermeiros que fizeram isso? Muito obrigado você que fez isso. Batizou aquela criança. Aquela criança até faleceu, mas ela foi batizada. Hoje é dia de agradecermos. Interessante que há um mês atrás eu estava no mosteiro lá em Caxambu, o mosteiro das Beneditinas, e a madre Ana Maria, ela estava fazendo seus 25 anos de vida religiosa. E estando ali, a irmã pediu que eu fizesse a celebração da missa, embora eu não me achasse digno para isso, mas eu acabei tendo esta graça de fazer o batismo, ou de fazer a celebração. E aí teve um momento que ela disse que um dos momentos mais importantes da vida dela foi o batismo, claro,
Para todos nós, o batismo é um dos dias mais importantes. E aí o padre que estava lá, que era ele é o pároco dela, mas como ela era beneditina, não podia ir lá na paróquia, porque ela é de vida contemplativa. O padre disse... Não, na verdade, ela não falou nada, foi o padre, agora eu me recordo, me desculpe, fiz uma breve confusão aqui. O padre disse para ela que quando ele voltasse lá para a paróquia, ele iria beijar a pia batismal aonde ela tinha sido batizada. Interessante que depois a irmã mandou uma foto onde o padre realmente tinha feito isso. Ele beijou a pia batismal onde ela foi batizada e alguém tirou a foto. Que coisa linda! Para lembrar para ela, hoje estamos celebrando os 25 anos dessa madre, dessa vida dela, na vida religiosa. Mas isso acontece hoje graças ao dia em que ela foi batizada e ali estava a pia batismal. Beijemos, você que mora aí e sabe o lugar onde você foi batizado e você tem esse acesso à pia batismal, dá um beijo nessa pia batismal, agradecendo a Deus, porque foi através dessa pia batismal que você se tornou filho adotivo de Deus. A Santíssima Trindade passou a habitar na sua vida. Você agora é herdeiro do reino dos céus. Recebeste as virtudes teologais da fé, a esperança e a caridade. E ganhastes o céu como presente. Obrigado, Senhor, pelo seu batismo, porque diante do seu batismo, nós somos convidados também a sermos batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos preparando nesse tempo que se chama o tempo litúrgico do Advento. Estamos nos preparando para o Natal do Senhor, que é a sua primeira vinda, e estamos nos preparando também
para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez, ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar. Na segunda vinda, Jesus virá para julgar. Como nós professamos da nossa fé todos os domingos e solenidades da igreja. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Isso vai acontecer quando? Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 milhões de anos. Mas cada geração ela espera o Senhor. E nós estamos nessa geração aguardando o Senhor que vem. Sinais, os sinais estão aí. Muitos sinais vão provando que realmente o Senhor está por vir. Mas são sinais que nas gerações passadas eles viveram também. Por isso que nós vivemos sempre nesta insegurança. Será que é hoje? Será que é amanhã? Se na geração passada aconteceu também guerras entre nações, aconteceram também sinais nos céus, porém ele não veio. Será que vai ser agora? E nós vemos esses sinais acontecendo cada vez mais, esses sinais vão se tornando mais evidentes. Será que é agora? É assim que nós estamos. Por isso essa vigilância. A recomendação do Senhor é vigiai, vigiai, vigiai. Orai, orai, orai. Essa vigilância que vai consistir em estarmos atentos para não ofender a Deus, para não cairmos no pecado, para nos fazermos a vontade de Satanás. E a oração que vai nos fortalecendo para nós não cairmos na preguiça, porque precisamos ser firmes, porque nosso Senhor disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. No Evangelho de hoje, que está em Mateus 9, do versículo 35, aí entra no capítulo 10, aí vem o versículo 1, o 6º até o 8º. Nós vemos aqui Jesus percorrendo os povoados, as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas aqui tem um detalhe importante no evangelho de hoje. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, desde quando Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, depois de 40 dias ele subiu ao céu. Entre esta subida de Jesus e a descida, como eu já falei no início desta homilia, nós precisaremos estar preparados. Mas essa preparação, ela vai consistir também através dos apóstolos que pregam, anunciam a boa nova, chamam as pessoas à conversão, celebram a missa, pregam o evangelho, que é justamente isso que Jesus fez aqui no início do evangelho de hoje. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade.
Quem são os apóstolos? Os apóstolos são os enviados. Enviados por quem? Por Jesus. Para estar no lugar de Jesus, atuando como Jesus. Assim são os apóstolos. E qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus foi de nos salvar. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus deixa isso bem claro. A vontade do Pai é que não se perca nenhum dos seus. Essa preparação, ela precisa acontecer. E vejam que Jesus, ele ficou entristecido porque as ovelhas, ou seja, as pessoas, elas estavam perdidas. Não tinha quem cuidasse dela. Por isso ele diz, reze ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Meus irmãos, neste tempo é preciso que vocês rezem. Rezem muito. Primeiro pela perseverança dos apóstolos atuais, ou seja, os nossos bispos, os sacerdotes, os diáconos. Vocês precisam rezar pela nossa perseverança, pelo Santo Padre, pedindo perseverança, resignação, para que o Evangelho do Senhor ele seja anunciado como Jesus pediu. O Evangelho da salvação, para que nós estejamos preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, rezar para que Deus envie vocações santas, tanto os que já estão aí no trabalho do dia a dia, nós sacerdotes, os bispos que estamos aí no dia a dia, precisamos estar unidos à verdade de nosso Senhor e ao depósito da fé, anunciando o que Jesus sempre nos ensinou, através de toda a tradição da igreja, para que nós não nos desviemos do caminho. Ao mesmo tempo, é preciso pedir que Deus envie seminaristas, vocações religiosas, sacerdotais, que sejam santos, que amem a igreja, que amem a Eucaristia, que sejam zelosos pela Eucaristia, que sejam homens de oração, penitentes, desejosos de salvar almas. É assim que nós precisamos rezar e pedir, porque vocês sabem, só não vem quem não quer ver. Nós estamos passando, meus irmãos, por uma crise medonha. É uma crise muito grande que nós estamos passando na igreja. E não está sendo fácil. E Deus está permitindo isso. Para quê? Para que nós passemos pela provação. E aí vai se ver quem é de Jesus e quem não é. Nós estamos realmente, a igreja hoje está dessa forma. Estamos como que ovelhas sem pastor. É difícil eu ter que dizer isso, mas nós temos visto isso. Os ensinamentos não são mais ensinados como deveriam ser. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Uma igreja assim muito light. Nós vemos também a prática do sacrilégio tem aumentado diariamente. As pessoas entram nas igrejas, roubam a Eucaristia, fazem tantas aberrações com a Eucaristia e não se vê reação nenhuma. Os ensinamentos são deturpados, os ensinamentos entram de forma dúbia, ou seja,
se fala uma coisa, mas não se fala, e cada um vai tirando suas conclusões. Tempos difíceis, por isso a necessidade, como eu falei antes, de rezar, para que aqueles que estão no caminho errado, aqui eu falo, nós sacerdotes, eu me incluo, possam entrar de novo no caminho certo de anunciar o evangelho da salvação. E ao mesmo tempo, pedir por aqueles que estão vindo para que não sejam contaminados por tantas heresias e tantos ensinamentos errados. O evangelho não está sendo mais o evangelho da salvação. Me desculpe eu dizer, está sendo o evangelho da perdição. As pessoas estão se perdendo por falta de bons pastores. E é o que Jesus evidenciou no tempo dele e o que se está evidenciando nos tempos de hoje. Essa modernidade. E nós precisamos estar preparados. Preparados para o Senhor chegar. Para quando o Senhor chegar. Lembremos aquela passagem do Evangelho de São Lucas, quando Jesus diz: e quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Do jeito que as coisas estão indo, parece que não vai encontrar. Eu não estou dizendo que é por todos, mas uma grande multidão sem fé. E quando se busca o Senhor, não se busca o Senhor pelo Senhor. É para resolver problemas materiais. Não se preocupa mais pela salvação da alma. O que importa é buscar o Senhor para ter uma vida boa, é buscar o Senhor para ter um bom trabalho, buscar o Senhor para resolver problemas, mas não se busca o Senhor pela salvação. E o evangelho da salvação precisa acontecer. Porque se nós não tivermos bons sacerdotes, bons bispos, nos perderemos. E o demônio tem investido de forma pesada. Ele está investindo nos seminários, nos conventos. Ele está investindo nas paróquias, nas dioceses. Justamente para que haja uma confusão na mente daqueles que estão à frente. E há uma confusão mesmo, uma confusão grandiosa. Nós percebemos isso. Meu Deus do céu, eu nunca vi o evangelho sendo deturpado como nos tempos de hoje. A piedade está em baixa. Os fiéis que são piedosos, os sacerdotes piedosos, os bispos piedosos são perseguidos. Porque eles querem viver e ensinar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão levando uma vida totalmente errada, e nós vemos, não se fala nada, ninguém diz. É como se o certo virou o errado e o errado virou o certo. Aonde nós iremos parar? Mas no tempo de advento é tempo de esperança. E como nós estamos vivendo esse tempo, então tenhamos esperança, as coisas vão mudar.
graças a Deus, Jesus disse que as portas do inferno não irão prevalecer, e não irão prevalecer de maneira nenhuma, não vão prevalecer as portas do inferno, mas muitos irão se perder. E a perdição das pessoas não pode acontecer pelos sacerdotes que não têm tido zelo. A perdição pode vir até porque as pessoas não querem, mas que o ensinamento foi feito, foi pregado, foi anunciado da forma correta, mas as pessoas fizeram a opção de não querer. Aí é outra história. Mas quando nós vemos que os ensinamentos, eles estão sendo negligenciados, a verdade tem sido colocada de lado, aí a coisa ela fica muito perigosa, fica difícil. Mas Deus há de vencer. Deus há de vencer, porque Deus é o vencedor. Quando eu digo Deus há de vencer, não é por causa de uma possibilidade de Deus não vencer. É para dizer assim, Deus vencerá, Deus vencerá. Ele é o vencedor. E vai ser bonito quando houver as verdadeiras conversões, mudanças de vida, as pessoas querendo viver a santidade, buscando a penitência, buscando viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a verdade que foi colocada na Igreja Católica, essa verdade que foi colocada. E as pessoas mudando e vivendo a fidelidade ao Senhor, vai ser muito bonito. Mas Jesus falou que a igreja terá que passar pela provação, e nós estamos passando pela provação. Tempos difíceis de apostasia virão, porque Jesus falou. E isso verdadeiramente vai acontecer, e já está acontecendo. Ainda não está em grau superior, mas está acontecendo. Parece que as coisas vão crescendo. Mas é preciso que você e eu não nos deixemos levar pelos falsos ensinamentos. É tempo, meus irmãos, de meditar o Evangelho, é tempo de meditar o catecismo da igreja. É tempo de alicerçar a nossa fé no verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e não deixarmos nos negligenciar pelos ensinamentos errados. Rezai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E essa colheita cada dia mais está se aproximando. Não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser hoje, como poderá ser amanhã, como daqui a milhões de anos. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho?
Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o 37. Aqui nós nos deparamos com uma situação que é muito importante para a nossa vida espiritual. A primeira coisa, Jesus, ele anuncia pela segunda vez o seu sofrimento. Só que ele anuncia esse sofrimento de modo assim, bem restrito aos apóstolos, aos discípulos. Ele não fala isso para as multidões. Era necessário que os discípulos entendessem o caminho que Jesus estava trilhando. Como nós dizemos assim de uma forma bem popular, a corda estava apertando para o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. As autoridades religiosas já tinham tomado a decisão de matá-lo, e agora Jesus precisa colocar os discípulos com os pés no chão. Vocês estão vendo aí tantas coisas, as multidões vindo atrás de mim, as curas acontecendo, os demônios sendo expulsos, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Aqui está dizendo que os discípulos, eles não compreendiam o que Jesus estava falando e, no entanto, também eles não perguntavam porque tinham medo. Eles tinham medo de perguntar para Jesus. Jesus está expondo para ele, de forma bem pedagógica, a missão dele. A missão de Jesus é dar a vida por nós. Eu tenho falado isso durante esses dias, não sei se você tem compreendido. É preciso que você compreenda. Mais uma vez, eu quero dizer, tem muita gente seguindo Jesus para solucionar os seus problemas, mas não tem seguido Jesus porque Ele é Deus, Ele é nosso Senhor, Ele morreu na cruz, Ele deu a vida por nós. Com essa condição que Ele está dizendo aqui. Mas ao 3º dia, Ele ressuscitará. Ou seja, tudo não vai findar com a morte, mas tudo vai começar com a ressurreição. Ele morre, mas ele ressuscita. Ninguém consegue matar nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Ou melhor, ninguém consegue eliminar nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai conseguir eliminar, porque Jesus é Deus. E com a ressurreição dele, ele vai estar dizendo também que um dia nós ressuscitaremos. Mas a espiritualidade dos apóstolos ainda estava voltada para este mundo. Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior,
quem seria o preferido. Eles estavam ainda num plano muito inferior, não num plano superior. Tem muita gente, meus irmãos, que estão caminhando com Jesus e que já estão aí, olha, há anos, mas ainda está num plano inferior. Está querendo cargos, estão querendo poder, estão querendo ser benquisto, estão querendo aplausos, mas o caminho do Senhor não se faz por aqui. Aí é bonito que Jesus está dizendo, vocês estão discutindo quem é o maior. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser menor, como as crianças, pequenos como as crianças são. E se vocês quiserem ser o primeiro, vocês vão ter que ser o último. Está aqui, olha, eu vou ler esse versículo do Evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. É o último lugar. No mundo, as pessoas, elas estão competindo, elas estão concorrendo para serem melhor e estarem no primeiro lugar. Você já viu alguma corrida onde as pessoas lutam para ser as últimas? Não, as pessoas lutam para ser as primeiras. Mas no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que nós devemos ser os últimos, não ser os primeiros. Os últimos. Porque Jesus, Ele se colocou nessa condição de último. Porque Ele, sendo o primeiro, porque Ele é Deus, Ele se colocou numa condição inferior. Ele se tornou homem. E além de se tornar homem, Ele passou por toda esta prova, por todo este sofrimento. E Jesus está deixando bem claro também para nós que esse sofrimento dele é o sofrimento que nós todos iremos passar. Eu me lembro que no início da minha caminhada, como eu gostava de ler essa passagem do livro do Eclesiástico, que está na primeira leitura de hoje. E eu quero convidar você a acompanhar, se você tem sua Bíblia, acompanhe, e veja o que é o livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, ou seja, é um livro que está nos ensinando a termos maturidade e adquirirmos sabedoria. A nossa sabedoria, ela vai consistir nisso, naqueles que querem seguir nosso Senhor. Então veja o que é que ele diz. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Você queria ouvir isso? Claro que não. Quem é que quer ouvir isso? Dizer, então quer dizer que agora que eu vou seguir Jesus, eu terei que preparar a minha alma para a provação? E eu tenho que ficar ali no temor de Deus, ou seja, amando a Deus, fazendo tudo para não ofender a Deus, viver na justiça, ou seja, a justiça consiste em dar ao outro aquilo que é preciso, aquilo que ele necessita, e preparar a alma para a aprovação. É isso que você tem ouvido aí nas pregações de ultimamente? As pregações últimas que as pessoas têm feito não é assim. Se você seguir Jesus, você não vai ter sofrimento nenhum, não. Se você seguir Jesus, você vai... seus problemas todos serão resolvidos.
Isso é uma pregação protestante que não é real. Essa história de que eu vou seguir Jesus e não vou passar por sofrimento, isso não é real, meus irmãos. Não é real. Graças a Deus, na Igreja Católica, nós pregamos aquilo que foi revelado. E o que foi revelado é: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E nós vimos isso durante esses dias. Estão entendendo? Essa é a pregação. Então ele continua: mantenha o teu coração firme e ser constante. Nada de ser inconstante. Agora eu estou com Jesus, mas estou sofrendo muito, eu vou me afastar. Aí quando as coisas melhoram, aí eu volto para Jesus, aí fica, ou naquela inconstância, aquela coisa toda. Ele está dizendo: sede constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assuste no momento da contrariedade. Não fica assim não. Vocês se lembram lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus? Que nós vimos também na liturgia esses dias? Que lá dizia justamente isso, que quando Deus ele quer ver se nós realmente estamos no caminho, ali na carta aos Hebreus vai dizer que nós somos provados. Aí ele diz: qual é o pai que não chama a atenção do seu filho, que dá um tapinha no seu filho? Ele disse: isso aí é a prova que nós estamos passando. E não podemos temer. E aqui ele continua: suporta as demoras de Deus. Agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábios em teus caminhos. Nesse mundo da tecnologia, da internet, que todo mundo quer as coisas para ontem, que quer que as coisas sejam resolvidas tudo agora. Vocês já viram que nós vivemos num tempo de velocidade? Você é do tipo daquele que quando alguém envia uma mensagem para você no seu WhatsApp, aí você coloca já naquela rotação, a rotação mais, aquela coisa mais veloz, né? No 2, acho que só não coloca no 3, porque eu acho que não tem o 3, né? Não tem aquela paciência de ouvir na rotação normal. Aí começa aquela... A pessoa falando assim, né? A pessoa vai falando rápido. E aqui ele está dizendo que suporta as demoras de Deus. Agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Olha, a sabedoria nós adquirimos no sofrimento e na demora, sabendo aguardar com paciência. Uma criança, ela não nasce com 1 mês, nem com 12 meses. São 9 meses a mãe aguardando. 9 meses. Não tem como a mãe chegar aí e fazer com que o tempo entre numa velocidade maior para a criança nascer em 1 mês. É 9 meses. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Olha, ser constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. Eu acho bonito, meus irmãos, que Deus ele nos coloca no lugar. Deus não esconde a verdade. Deus mostra que nós teremos que passar por sofrimento. E é isso que Jesus falou ali para os apóstolos: o Filho do Homem vai sofrer, vai ser provado, vai morrer e ao 3º dia irá ressuscitar. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus
Meu Deus do céu, é na humilhação que nós somos agradáveis a Deus? É quando nós sabemos suportar as humilhações, aí nós somos agradáveis a Deus? O que é que as pessoas estão pregando nos púlpitos aí, dizendo que na hora do sofrimento isso é maldição? Santa Faustina dizia que Jesus tinha falado para ela que numa comunidade, quando tem alguém doente, alguém sofrendo, é porque Deus está derramando graças naquela casa, naquela família. Você deve ter espantado com isso que eu acabei de dizer, né? Mas foi Santa Faustina que falou, Jesus falou para ela. Não, mas tem gente por aí dizendo que quando tem doença, é tudo maldição. É maldição, tem que tirar, tem que quebrar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque como nós somos de Deus, não pode acontecer nada conosco. Se Jesus, sendo Deus e justo, e porque Ele é Deus, Ele é justo, Ele passou pelos sofrimentos, por que nós não podemos passar? E eu não estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu estou dizendo que é uma coisa fácil. Não, não é fácil. Mas é aí que nós sabemos quem realmente está no caminho, quem realmente ama a Deus, quem realmente faz a vontade do Senhor. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desviei para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Agora, meus irmãos, vocês estão vendo que a conversa está mudando? Ele está dizendo que nós iremos passar pelas provas. Prepara a tua alma para a provação. Mas agora ele já começa a dizer: vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. É importante, meus irmãos, entender que a recompensa de tudo isso nós teremos, mas não é nesse mundo, não. Se lembram no dia 11, agora de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, o que foi que Nossa Senhora falou para Bernadette? Naquela aparição dela para Bernadette, o que foi que Nossa Senhora disse para Bernadette? Minha filha, não ofereço para você felicidade nesse mundo, só no céu. Felicidade no céu. Aqui, com Jesus ou sem Jesus, meus irmãos, nós vamos ter sofrimentos e provações, mas vamos passar por essas provações com nosso Senhor Jesus Cristo? Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia, uma alegria que nós teremos lá no céu, que vai durar para sempre. Mas nesse mundo, entenda, as alegrias aqui são passageiras. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Então, diante das provas, olhemos para o crucificado, e depois de olhar para o crucificado, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis a Deus. Considerai filhos as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou iludido, desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Então, se nós damos uma olhada lá no passado, ali no caso na Sagrada Escritura, e se nós olharmos para os santos, nós vamos ver que todos passaram por provações. Moisés passou por grandes provações, Jeremias passou por grandes provações. Jeremias foi até jogado dentro de um poço e deixado lá. Mas Deus não os abandonou, não. Ninguém foi abandonado por Deus.
E agora, meus irmãos, onde está Jeremias? Aonde está Moisés? Aonde estão os santos que foram provados? Agora estão provando da alegria eterna. Sofreram, mas estão agora passando pela alegria que nunca mais vai acabar, porque na hora da provação foram fiéis a Deus e ficaram com o Senhor e não abandonaram, se uniram a Jesus crucificado. Uma vez que eu fui para um encontro, e lá, aquela comunidade que estava ali, as pessoas estavam passando por muitos sofrimentos. Na hora da missa, o evangelho foi justamente esse daqui. Pelo menos, foi esse evangelho. Se não foi esse, pode ser que tenha sido outro, mas eu falei para eles o seguinte: vocês estão sofrendo? É assim mesmo, eu falei para eles. Olhem para Jesus e veja que ele sofreu. Olhe para Nossa Senhora e veja o quanto que ela sofreu. E Simeão alertou Nossa Senhora: uma espada transpassará o seu coração. Claro que não foi uma espada real, era uma metáfora para dizer que ela ia passar por um sofrimento muito grande na sua alma. Como Nossa Senhora sofreu. Mas foram perseverantes. E hoje desfrutam das alegrias eternas. Porque o Filho do Homem vai passar por todo o sofrimento, vai morrer e ao terceiro dia ressuscitará. No terceiro dia, meus irmãos, tudo ficará bom para nós. Você está sofrendo? Vai firme. Cada um carregando a sua cruz, mas sendo fiel ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, de 13 a 22. Esse Evangelho
que está nesse capítulo, ele é marcado com Jesus fazendo essas censuras aos mestres da lei e aos fariseus. Esse ai aqui está dizendo: se vocês não mudam de vida, se vocês não se convertem, vejam o que vai acontecer com vocês. Vocês precisam mudar de vida. Se nós olharmos assim de uma forma tão superficial, nós vamos ver que Jesus, poderíamos até dizer que Jesus estava indo contra a caridade. Você vê que Jesus ele não dá voltinha, ele já fala direto: ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, está vendo? E ainda mais quando Jesus diz: vocês percorrem quilômetros em busca de uma pessoa para se converter, e quando as converte, vocês as torna pior do que antes, tornando elas merecedoras do inferno. Mas por que Jesus fala com tanta firmeza e olhando assim de forma superficial, com tanta rigidez? Porque com os fariseus não dava para dar volta, não. E os mestres da lei. Era preciso falar com essa intensidade que Jesus estava falando. Eles precisavam mudar de vida. Eles precisavam, meus irmãos, se converter. Não dava para brincar com eles. Às vezes tem pessoas que não dá para dar volta. É preciso falar com toda a firmeza. Mas ao mesmo tempo em que Jesus falava com eles dessa forma, Jesus estava levando cada um deles a uma chamada de consciência para que eles pudessem, nessa chamada de consciência, eles se converterem. Era para eles pensarem. Tem uma passagem no Evangelho de São Lucas que Jesus vai dizer que os mestres da lei e os fariseus, eles tiveram toda a oportunidade e eles poderiam ter se convertido, mas como eles não se converteram, eles frustraram os desígnios de Deus de salvação na vida deles. Você está compreendendo? Quantas pessoas que têm frustrado o desígnio de salvação que Deus tem dado. Deus tem dado oportunidade para se converter. Deus tem dado e levado pessoas para que elas pudessem, através daquele diálogo, mudar de vida. Mas tem aquelas que estão com o coração totalmente fechado, ao ponto de não quererem mudar de vida. Interessante, estava me recordando que uma vez eu fui num velório e ali eu estava fazendo a encomendação do corpo da pessoa e de repente eu percebi, que tinha uma pessoa assim que estava lá atrás. Eu fui, eu acabei de fazer ali a celebração. Já tinha feito a homilia, tudo. Eu fiquei ali em pé. Aí a pessoa veio na minha direção. Ficou ali do meu lado chorando. E ela dizia para mim: Padre, aquelas pessoas que estão ali são parentes, são os meus parentes. Mas eu não quero chegar lá porque eles não vão me acolher, eles não vão me receber. Foi uma situação que nós vivemos lá no passado. Ela não entrou em muitos detalhes. Mas eu vendo o coração partido daquela pessoa. E diante daquele velório,
diante do falecido. Teve um momento que eu até na homilia eu disse que nós não podemos ficar com um problema de consciência, porque Deus pode nos levar a qualquer momento. E o que foi que eu fiz? Eu me dirigi a alguns dos parentes, perguntei para eles quem era aquela pessoa, eles falaram. Aí eu disse, vai lá dar um abraço, vai lá. E a pessoa ficava perguntando, mas por quê? A pessoa falou alguma coisa? Eu disse, não importa, vai lá. E aquelas duas pessoas e outras foram lá, deram um abraço, conversaram ali um pouquinho. Naquele momento aconteceu um momento ali de reconciliação, um início de uma reconciliação diante do falecido que estava ali. Ali poderia ter acontecido de forma contrária. Não, eu não quero saber, eu não vou lá. Mas as pessoas foram. Porque nós não podemos, meus irmãos, ficar com problema de consciência. E precisamos resolver tudo que nós precisamos resolver antes que o Senhor nos chame. Os fariseus, os mestres da lei, continuaram com aquele coração que eles estavam. Eles não abriram o coração. E depois Lucas vai dizer que eles frustraram os desígnios de Deus de salvação para a vida deles. Você compreende? Houve uma frustração. Deus tinha tudo para salvá-los. Deus tinha tudo para que eles pudessem se voltar para Deus. Deus tinha tudo para que eles pudessem se converter. E Lucas vai dizer que Jesus naquele momento havia dito justamente isso. Eles frustraram os desígnios de Deus. Jesus estava dando aquelas chamadas para ver se eles se convertiam, para ver se eles mudavam de vida. Hoje a igreja celebra um grande homem que se tornou depois da conversão dele, se tornou um bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho poderia ter frustrado os desígnios de salvação que Deus tinha para com ele. E olha que não foi fácil. A conversão de Santo Agostinho é atribuída às orações da mãe dele, anos e anos e anos rezando pela conversão daquele filho que ela tanto amava. Mas parecia que ele não iria se converter, parecia que ele não iria mudar de vida. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguns autores que escrevem a vida de Santo Agostinho vão justamente dizer que depois de 30 anos, mais ou menos, de oração da mãe, ele acabou se convertendo. E como foi a conversão de Santo Agostinho? Santo Ambrósio estava fazendo uma homilia e ali foi lido o capítulo 13 da carta aos Romanos. O dia se adianta, o dia vai passando e é preciso que nós nos convertamos. A noite está chegando, é preciso haver mudança de vida. E quando Agostinho, ele viu aquela frase, tocou no coração dele. E aí houve a grande conversão que ele
tanto precisava. E aí acontece a salvação que a mãe tanto pedia, que a mãe tanto rezava, e acontece a conversão de Santo Agostinho. Enquanto a pessoa está viva, há esperança de conversão. Enquanto a vida, há esperança. Não podemos perder a esperança. De repente você está aí na tua casa, rezando, pedindo pela conversão de algum parente seu, e muitas vezes você fica achando que não vai dar certo, e como dizem as pessoas, quanto mais reza, parece que pior fica. Não, quanto mais reza, não é que parece que está piorando, não, está melhorando. É por isso que está havendo essas coisas, é por isso que você está percebendo. Claro, Satanás, quando ele quer segurar alguém na vida dele, e ele sabe que as orações levam realmente à conversão do outro, ele começa a ficar mostrando situações para a pessoa achar que não terá jeito, mas tem jeito, e é preciso rezar sem jamais desanimar. Não desanime de rezar. Enquanto você estiver vivo, reze. Eu estava me recordando agora também uma situação de uma pessoa que ela estava contando para mim, que ela rezava tanto pela mudança de vida da outra, e rezava, era uma mãe que rezava, e nada de se converter, mas quando a mãe morreu, a pessoa se converteu e até se tornou sacerdote. Que coisa, que bênção! Claro, Santa Mônica não foi preciso que ela morresse, porque ela viu a conversão de Santo Agostinho. Graças a Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus não se frustrou na vida de Santo Agostinho, porque ele abriu o coração. É através da oração que as pessoas mudam. Mas infelizmente, meus irmãos, esses fariseus não mudaram de vida. Foram com o intento deles de matar Jesus, e foi até o fim. Só 2 fariseus que nós sabemos que aconteceu uma conversão na vida dele. Um, Nicodemos, que nós vemos lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, que ele costumava ir ao encontro de Jesus. E o outro, o grande fariseu, São Paulo. São Paulo, que perseguia tanto os cristãos, pediu até uma autorização para poder prendê-los, e se fosse preciso até matar, até matava. São Paulo, que estava ali aos pés do diácono Lourenço, e ele viu os homens matando o diácono Lourenço, e ele estava lá. Mas ele se converteu, ele mudou de vida e se tornou o grande São Paulo, o convertido, o São Paulo apóstolo, aquele que mudou de vida. Esses são os 2 fariseus. Os outros, nós não temos assim nenhum detalhe de conversão, de mudança de vida. Mas agora eu pergunto para você, e você? Você está precisando mudar? Tem alguém que você está rezando? Para a pessoa que você está rezando, não desanime, mas você está com o coração fechado? Deus está chamando a sua atenção, e Deus provavelmente já enviou até pessoas para que houvesse essa mudança. Você está mudando ou não? O que você está esperando? Quantas vezes Deus nos coloca diante daquela pessoa que necessita de uma reconciliação? Não feche o seu coração. Se você tem alguma coisa com alguém, vá em busca dela. Vá em busca dessa pessoa
e peça a Deus a graça de que através desse encontro que você tenha com ela, aconteça a conversão e a mudança de vida, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser de Deus, nós não podemos mudar. Não tenhamos um coração fechado como o coração dos fariseus e dos doutores da lei. Foram chamados à atenção, mas não quiseram mudar de vida. Foram chamados à atenção. Repito, não quiseram mudar de vida. De que adianta o nariz empinado? De que adianta o coração fechado? De que adianta não querer se abrir às oportunidades que Deus dá? Um dia, meus irmãos, nós teremos que ir ao encontro de Deus para prestar conta dos nossos atos. E como será? E é importante notar uma coisa, meus irmãos. Quando nós chegamos diante do tribunal de Deus, nós não temos nada a dizer. Só Deus falará. E imagina nós não poder se defender, ficar calado. E nós tivemos toda a oportunidade aqui na terra de mudança de vida. Tivemos toda a oportunidade aqui na terra de vivermos a reconciliação, de vivermos a mudança e não mudamos. E depois chegar diante de Deus e Deus dizer assim: ide para o fogo eterno, como Jesus fala hoje aqui para os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedores do inferno, 2 vezes pior do que vós. E ao mesmo tempo, Jesus fala também que eles não se tornam também merecedores do céu. Precisamos ser merecedores dos céus. Olhemos para Nossa Senhora e peçamos à Virgem Maria que ela venha em nosso auxílio, que ela nos socorra diante de toda e qualquer situação que estejamos vivendo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.